Olá, amigos do YouTube. Há anos, em todo vídeo que a gente sobe aqui no canal, tem sempre uma série de comentários pedindo: fala sobre a maconha. Dr. Drauzio, a maconha faz tão mal assim? Fala da maconha, mestre, nós gostamos. Alguém sabe se ele tem vídeo sobre maconha? Estou viciado. Pois bem, agora são, deixa eu ver, 4h20. É a hora exata para falar sobre a maconha. Como eu sou médico, aposto que vocês acham que eu vou falar sobre o uso medicinal da maconha. Eu acho que essa parte científica tem que ser estudada cientificamente. Não tem razão nenhuma para proibir esse tipo de estudo, porque se nós podemos beneficiar algumas pessoas, por que não vamos usar para a maconha o mesmo critério que nós usamos para outros produtos? Mas eu estou aqui hoje não é para isso, é para discutir com vocês uma área em que eu tenho muitas dúvidas, que é o uso recreativo, ou, como eu aprendi no decorrer desta série, o uso adulto da cannabis. Esse é um tema que desperta muitas dúvidas. Para esclarecê-las ao longo dos episódios, nós vamos conversar com cientistas, médicos, advogados, ativistas, um policial e um cultivador e comerciante de maconha. Repito, nós vamos tratar aqui exclusivamente do uso adulto da droga, pois é aí que moram os riscos, os tabus e a hipocrisia. E é sobre esse enfoque que nós vamos deschavar este assunto. Nós estamos diante de uma tendência que parece ser mundial em torno da liberação da maconha. Adotando modelos diferentes, países como Uruguai, Canadá, Portugal, alguns estados norte-americanos já legalizaram ou pelo menos descriminalizaram o cultivo e o porte da droga em pequenas quantidades. O Brasil também participa dessa discussão. E uma das evidências disso é a Marcha da Maconha, que em 2018 reuniu 100 mil pessoas em São Paulo. Muita gente, né? Bom, a marcha aqui em São Paulo começa em 2008 com 50, 100 pessoas mais ou menos, era meia dúzia de gato pingado, e a gente se reunia ali no Parque Ibirapuera. De 2008 até 2011, a Marcha da Maconha aqui em São Paulo era proibida pela Justiça. Eles alegavam que a manifestação era uma apologia ao crime. A orientação é só não haver a passeata, só isso, tá? Não podemos ter passeata. Em 2011, eu acho que foi o ano mais marcante da história da Marcha da Maconha aqui em São Paulo, porque foi o ano da virada, né? Foi o ano que a gente resolveu deixar de fazer a marcha no Ibirapuera e foi para a Avenida Paulista, que é onde acontece a Marcha da Maconha até hoje, né? Enfim, o fato é que pegou muito mal a repressão e a gente chamou um ato já logo para a semana seguinte, para o sábado seguinte, que foram as Marchas da Liberdade, aconteceram algumas edições, e essa mobilização toda pressionou o Supremo Tribunal Federal para decidir pelo óbvio, que é que qualquer impedimento da realização das marchas da maconha no Brasil era um ataque à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação, etc. A partir daí, a Marcha da Maconha começa a crescer e hoje a marcha já tem 100 mil pessoas ocupando as ruas pelo fim da guerra às drogas, cada vez mais com a presença da periferia. A cannabis, né, esse gênero cannabis, maconha, a origem botânica é asiática. Dali se espalha pela Eurásia e África, né? Se sabe que ela rapidamente foi, inclusive, incorporada à agricultura humana. Foi uma das primeiras plantas a serem incorporadas nas práticas da agricultura humana.
E nas Américas ela é trazida tanto pelos europeus invasores quanto por populações africanas que foram escravizadas e trazidas, que também trouxeram as sementes, né? Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. É engraçado, porque os Estados Unidos, obviamente, teve, a gente pode falar numa campanha demonizadora da maconha, que foi, inclusive, liderada por figuras específicas, tanto do Estado, né, dos policiais, quanto empresários também, e algumas figuras da medicina, né, e vão criando uma demonização do consumo, associando o consumo a todos os males dos Estados Unidos. Isso vai acontecendo muito em paralelo à crise com a lei seca do álcool. Quando acaba a lei seca e você já tem toda uma estrutura policial voltada para a perseguição do álcool que está completamente inútil a partir de então, você começa a ter um processo de demonização da maconha muito rápido para colocá-la nesse lugar. Tem a questão racial, que nos Estados Unidos é fundamental, quer dizer, a maconha é grudada, principalmente nos mexicanos, mas também depois vai ser incorporada ao racismo contra os negros. E no Brasil é completamente, toda a história da perseguição da maconha no Brasil é uma história racial. A maconha, ela vem entrando desde os anos 60 no circuito, no mainstream, no circuito da classe média, no circuito ocidental de centro de poder, e ela culturalmente foi se instalando e foi se tornando uma referência cultural. Acho que a maconha hoje vive o seu melhor momento cultural. Am I driving okay? I think we're parked, man. No segundo episódio, vamos conversar com Renato Filev, pesquisador do Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas Psicotrópicas, e com o Dr. Valentim Gentil, professor titular da cadeira de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para saber como a maconha age no cérebro e quais os danos que pode causar aos usuários.